Vocês já notaram a beleza e complexidade dos animais, pássaros, peixes e se perguntaram: será tudo isso resultado de um processo evolutivo? Será que tempo e acaso juntos podem nos dar toda a beleza que vemos no mundo? Olá, sou David Hames. Em alguns instantes, vamos examinar de perto alguns animais e provar que essa ideia está errada. Apresento o Dr. Job Martin. O Dr. Martin tem um histórico muito interessante. Foi professor universitário e dentista. Trabalhou na equipe dentária do presidente Johnson, no Air Force One, da frota presidencial. Nos últimos 20 anos, o Dr. Martin deu aula sobre criaturas incríveis que desafiam a evolução. Mas nem sempre foi assim. O Dr. Martin, formado em ciências e medicina, já acreditou na teoria da evolução. A evolução, como eu aprendi, começou com uma coisa chamada Big Bang. Dizem que esse Big Bang um dia estourou, liberando gás hidrogênio. Esse gás tornou-se pó e a poeira condensou-se no planeta Terra, que, segundo os evolucionistas, era muito seca. Passados milhões de anos, a atividade vulcânica produziu água. Então, numa dessas poças d'água, em algum lugar do planeta, elementos inorgânicos se juntaram e quando um raio-x ou algo parecido os atingiu, formou-se a centelha da vida. Afirmam que isso aconteceu há cerca de 3,5 bilhões de anos e que a tal centelha de vida, de algum modo, nesse espaço de tempo, transformou-se na primeira célula, o que aconteceu mais ou menos há 600 milhões de anos. Aos poucos, a célula tornou-se os maravilhosos vocês. A formação científica do Dr. Martin prosseguiria rumo à evolução, ou melhor, uma revolução, quando ele juntou-se à equipe de professores da Faculdade Baylor Denton. Este foi o início da evolução de um criacionista. No outono de 1971, eu fui até Baylor, em Dallas, para a minha primeira palestra sobre a evolução do dente. Discorri sobre como as escamas dos peixes gradualmente migraram para a boca, tornando-se dentes. Depois da aula, alguns alunos vieram me perguntar: Dr. Martin, o senhor já estudou os argumentos da ciência criacionista? Isso foi em 1971 e eu nunca ouvira falar dela e eu já era cristão há 5 anos. E então eu pensei comigo: onde esses meninos querem chegar? Eu não conheço o assunto. E respondi: claro, vou estudar com vocês, e como professor atrevido que eu era, eu imaginei derrubar os alunos. Bem, pediram-me para começar estudando as suposições que os evolucionistas fazem. Nos meus 8 anos de educação científica, eu jamais ouvira qualquer professor falar sobre uma suposição. Então, começamos a estudá-las e eu comecei a perceber. Chegaram a conclusões aqui realmente baseadas em suposições inválidas, como afirmar que as rochas são muito antigas e coisas assim. E os alunos então me pediram para estudar alguns animais e dizer se eu achava que aquele animal podia ter evoluído. O primeiro animal estudado foi um inseto chamado besouro bombardeador. Esse pequeno inseto de 2 centímetros mistura elementos químicos explosivos. E eu comecei a pensar: muito bem, como ele evoluiu? Se a evolução está certa, você está evoluindo comigo e não possui mecanismo de defesa, mas a explosão é o mecanismo de defesa do inseto. Então, se a evolução está certa, como ele desenvolveu essa defesa? Então vamos pensar, na primeira explosão, o que aconteceu com o inseto? Bum! Explodiu em pedaços. Muito bem, pedaços de inseto não evoluem. Então o que aconteceu? Bom, ele não explodiu. Dentro dele tem uma fábrica que produz elementos químicos. Um deles age como catalisador, de modo que ao ser misturado com as outras substâncias ainda neutras, ocorre a explosão. Mas quando o elemento é produzido outra vez, pronto, o inseto explode de novo. Mas isso não acontece, por quê? Porque ele tem uma câmara de combustão com material isolante. Mesmo assim, ele se explodiria se não tivesse onde dissipar a explosão. Para isso, ele possui 2 canais na cauda e é capaz de apontar os canais para cima, para os lados e para frente. Se uma aranha o atacar pelo lado e ele não tiver tempo para se virar e atirar, ele poderá apontar a sua pequena arma para ela e atirar. A explosão desse pequeno inseto, observada com ouvidos humanos, parece apenas um estalo.
Mas filmada num laboratório em câmera lenta, ela soa brrr, centenas de pequenas explosões em sequência tão rápidas que escutamos apenas um estalo. Surge a pergunta: qual o motivo disso? Bom, era uma questão muito interessante para os cientistas estudarem. Muitos da Universidade de Cornell e de outros lugares descobriram que se fosse apenas uma explosão... Bom, digamos que o inseto vá atirar numa aranha desse lado e, bum, ele atira e ele acaba se autoejetando para longe. É como acionar uma turbina, ele é lançado longe. Mas se forem explosões em sequência, ele se segura com suas pernas. Como a evolução explicaria uma explosão sequencial? Esse pequeno inseto desafia todas as teorias de evolução. Não há como um processo lento e gradual produzir esse inseto. Não há como, nem mesmo nas mais recentes teorias evolucionistas como a do equilíbrio interrompido, onde a evolução é muito rápida, não há como explicar esse pequeno inseto. E eu comecei a perceber como esse pequeno animal poderia ter evoluído. Ele precisaria de todas as suas partes juntas ao mesmo tempo ou não existiria o animal. Eu senti um mal-estar, para ser bem sincero, e a minha esposa é testemunha de que esse mal-estar durou 5 anos. Foi uma luta de 5 anos para mudar minha maneira de pensar. Mudar de um pensamento evolucionário para entender que esse animal, essa criatura, esse inseto, que seja, foi criado em sua forma final como existe hoje, pois isso ia contra tudo que eu havia aprendido. Vocês sabiam que o animal mais forte do mundo é o besouro? Na verdade, um besouro rinoceronte é capaz de carregar 850 vezes o seu próprio peso nas costas. É como se eu carregasse mais ou menos umas 60 toneladas. Acho que não consigo. Mas vamos ver o animal mais alto do mundo. A girafa mede cerca de 5,5 metros. Para enviar o sangue por aquele longo pescoço contra a gravidade, a girafa dispõe de uma poderosa bomba, seu coração. O coração da girafa chega a medir 76 centímetros. Uma poderosa bomba. Tudo vai bem na vida da girafa até que essa criatura de 5,5 metros decide que precisa beber água. Então ela abaixa a cabeça para alcançar a água e daí temos um problema. Em vez de bombear contra a gravidade, seu coração agora bombeia a favor. E então o coração ele se contrai e o sangue é projetado com força pelo pescoço abaixo, atinge o cérebro e estoura os miolos. E acabou o cérebro da girafa, entendeu? Ela está morrendo e pode estar pensando: eu preciso evoluir para resolver o meu problema. Quando eu me abaixo para beber água, eu estouro os miolos. E sabemos que animais mortos não evoluem. Mas seu cérebro não estoura, porque quando ela abaixa sua cabeça, existem pequenas válvulas que se fecham ao longo da artéria do pescoço. Mas a pressão sanguínea no segmento após a última válvula ainda seria suficiente para estourar as arteriolas de seu cérebro, mas o sangue não entra no cérebro. O último segmento, que fica sob o cérebro, age como uma esponja. E essa esponja expande suavemente, permitindo ao animal beber água sem danificar o cérebro. E então aparece uma zebra correndo ao seu lado, mas a girafa ignora. Mas depois vem um leão. Opa, esse bicho quer me comer. É melhor eu dar o fora. A propósito, como ela sabe a diferença? Evolucionistas não nos explicam isso, mas o fato é que o leão chega, vai comer a girafa, e então ela se levanta, corre uns 5 passos e desmaia, com pouco oxigênio em seu cérebro. O leão aproveita a girafa desmaiada e a devora, e aí a girafa pensa: preciso evoluir aqui. Eu desmaio quando me levanto muito depressa, mas obviamente ela não desmaia. Por quê? Porque Deus a criou. Quando ela levanta a cabeça, as válvulas da artéria do pescoço se abrem. A esponja sob o cérebro esvazia suavemente o sangue oxigenado para dentro do cérebro. Há também válvulas que se fecham nas veias que descem pelo pescoço. Quando a girafa começa a correr, tudo está bem. A pressão do sangue está normal. Bom, como isso evoluiu? Ela precisa de todas essas partes juntas ao mesmo tempo de uma vez ou estará morta. Então, a girafa é mais um exemplo de projeto. Ela precisa de um projetista que a construa do jeito que ela é. A girafa mais alta do mundo chamava-se George. Morava no zoológico Chester, na Inglaterra. George tinha 6 metros, até a ponta dos chifres, que aliás chamam-se cornos. Há outro fato interessante sobre as girafas. Elas não possuem cordas vocais.
Existe um pássaro muito comum, mas que após um olhar mais atento, parece inacreditável. O pica-pau é um pássaro muito especial. O bico de um pica-pau tem uma força incomum. É mais forte que o bico de outras aves. Ele tem patas especiais. Geralmente, aves têm 3 dedos para frente e 1 para trás. O pica-pau tem 2 para frente e 2 para trás. Por isso, ele pode subir o tronco vertical das árvores, dar a volta nele, ir a qualquer direção, para cima, para baixo e para os lados. Ele possui penas especiais na cauda, diferentes da cauda de outros pássaros. São mais resistentes, esponjosas, são muito fortes e duras, porque ele usa essas penas como uma terceira perna. Assim, ele se agarra ao tronco, abre as penas da cauda e martela a árvore com a cabeça. Vocês imaginam que o Sr. Pica-Pau volta para casa à noite queixando-se à esposa. Ai, que dor de cabeça, martelei aquela árvore o dia inteiro. Nada disso. Por quê? Porque Deus lhe deu um equipamento especial, por exemplo. Entre o bico e o crânio, há uma peça de cartilagem que age como um amortecedor. Seu crânio possui o osso mais espesso em relação ao peso corporal entre as criaturas. Neurocirurgiões estudam o cérebro do pica-pau para saber como é sua construção, para ajudar as pessoas que, devido a traumas, precisam passar por cirurgias no cérebro. Por isso os médicos estudam o pica-pau. O pica-pau, com seu crânio forte e a cartilagem protetora, bico potente, as penas da cauda e suas patas, está pronto para tudo menos uma coisa. Depois de cavar um buraco, precisa extrair o inseto da árvore, pois aquilo é seu almoço. Como ele faz isso? Bom, a língua dos pássaros geralmente chega até a ponta do bico. A do pica-pau se estende por mais 25 centímetros. Por quê? Porque ele precisa cavar um buraco, achar o inseto no túnel dentro do tronco, esticar a língua por esse túnel e puxar o bicho para fora. Agora me diga, será que você pode esticar a língua a ponto de caçar um inseto dentro do tronco? Claro que não. Como o pica-pau consegue? Deus criou o pica-pau e colocou pequenas farpas na ponta de sua língua. Assim, ele consegue espetar o inseto e não o deixa escapar. E se isso não bastar, ele tem uma glândula na língua que produz exatamente a cola necessária para grudar no inseto, sem grudar a língua no bico. Assim, ele puxa o inseto para dentro da boca, o que seria um problema se a evolução fosse verdade. Digamos que em centenas de milhares de anos, o pica-pau conseguisse todo esse equipamento e então colasse o inseto na língua e engolisse o almoço. O que aconteceria com a língua? Ele a engoliria e morreria sufocado, né? Mas isso não acontece. Por quê? Porque, ao trazer o inseto para a boca, uma outra glândula produz um solvente que desmancha a cola. Ele dissolve a cola, solta e engole o inseto. Deus o fez assim. Pica-paus, ao bicar, abrem os olhos entre cada bicada. Eles focalizam o ponto, apontam o bico, fecham os olhos e golpeiam a árvore. Você pode ouvir um brrr, brrr. Toda vez, em cada sequência entre cada bicada, ele abre os olhos, focaliza, aponta o bico e atinge o tronco. Por quê? Pensava-se que era para evitar lascas de madeira, mas os cientistas mediram a força do impacto da cabeça do pica-pau contra a árvore, e essa força é tão grande que se ele não fechasse os olhos, eles saltariam das órbitas. Por acaso alguém já viu um pica-pau cego? Não, nenhum perdeu os olhos, jamais, certo? Bom, há um pica-pau em especial, o pica-pau verde da Europa, que deve ser o único em todo o reino animal. Não tenho certeza, mas deve ser. A língua dele é diferente de qualquer outra língua. Nossa língua começa no fundo da garganta e sai pela boca. A língua dele começa no fundo da garganta, desce pela garganta, sai por trás do pescoço, sobe até a cabeça, sob a pele, passa por um pequeno furo entre os olhos, entra por uma das narinas e só então sai pelo bico. E como foi que isso surgiu da evolução? Fiz a pergunta aos evolucionistas, pedi que me dissessem como e de onde surgiu a tal língua. Eles não têm ideia e não souberam responder. Vocês acham que esse pássaro evoluiu de alguma outra criatura, porém não conhecemos nenhuma outra com uma língua assim. Como aconteceu? Eles não sabem. E qual a minha resposta como criacionista? Afirmo que Deus fez o pequeno pica-pau e creio que ele criou o pica-pau para desafiar a comunidade evolucionista. Porque ao estudar esse pequeno pássaro, eles percebem ser impossível que ele seja fruto da evolução. Mas isso se reporta à passagem em Romanos 1, que diz que o homem estudou a criação, estudaram a obra de Deus e, porque são injustos, suprimem a prova e escondem a prova.
Isso é exatamente o que aconteceu. Existem pessoas muito inteligentes que estudam ciência, fazem um ótimo trabalho, mas em dado momento chegam a um ponto em que é preciso decidir. Será que isso aconteceu no decorrer de um longo período de tempo? Ou será que surgiu de uma vez do jeito que é hoje? E quando finalmente descobrem, não há como descrever esse fato em termos da ciência evolucionária, então lhes resta outra opção, de que talvez haja um projetista, um criador. Então decidem, eu não quero ir por aí, certo? E então suprimem as provas. Muito do que eu estudei, eu tive que pesquisar para encontrar as informações, porque não há nada nos livros. Eles simplesmente não as colocam ali, porque não sabiam explicar os fatos, então simplesmente as ignoram. Outro pássaro que atraiu a atenção do Dr. Martin vive no hemisfério sul, na Austrália. Há um pássaro na Austrália chamado pássaro incubador australiano. Outros o chamam de construtor de montes e às vezes recebe o nome de peru do mato. Há várias espécies e vamos examinar uma em particular. Essa ave pesa menos de 2 quilos. A fêmea tem 2 funções. Uma é verificar o ninho, se está tudo bem. O macho constrói o ninho e a fêmea verifica tudo. Vocês podem achar grande coisa verificar tudo, mas esse ninho não é como os outros. Alguns chegam a medir 6 metros de largura e até 15 metros de altura. Alguns cavam até 2 metros chão adentro. Construções enormes, por isso essas aves têm o nome de construtores de montes. A fêmea vem e cava dentro do ninho. Ao sair, ela diz ao senhor pássaro: não gostei desse aí. E ele responde: tudo bem, me dê mais 1 ou 2 meses e eu faço um outro. E ele constrói outro ninho, digamos que ela gostou desse. Surge então a segunda função, que é botar os ovos. Ela põe um ovo a cada 3 dias durante 7 meses. Mesmo pesando menos de 2 quilos, cada ovo pesa aproximadamente 200 gramas, quase do tamanho de um ovo de avestruz. Não pode ser. Assim ela morre, não é possível. Mas sim, ela consegue. A fêmea dessa espécie produz ovos com a casca muito grossa e com poros. Todo ovo tem poros. É como respiram, mas nesse, os poros têm a forma de casquinha de sorvete e a ponta do cone está virada para dentro. Assim, à medida que o pintinho se desenvolve dentro da casca, chega um dia em que ele não tem ar suficiente, ele sufoca e não consegue respirar, e então ele começa a raspar a casca, desgastando a parte interna do ovo. Isso aumenta os buraquinhos e ele vai gastando o cone. Ele vai fazendo isso até finalmente quebrar a casca. O macho toma conta do ninho. A fêmea, depois de pôr os ovos, sai e é ele quem toma conta. Você diria, isso é um grande problema? Bom, e é mesmo, porque, cada espécie precisa de um determinado tipo de ninho. E nessa que estou descrevendo, o macho mantém o ninho a 32,7 graus Celsius durante 7 meses. Se houver variação de mais de meio grau para mais ou para menos de 32,7, o filhote morre. Por isso, o macho fica atento o tempo todo, ele cava até o fundo para verificar a temperatura. E os cientistas não sabem como ele mede a temperatura, mas ele mede. 33 graus, quente demais, eu preciso tomar providências. Então ele sai e joga areia sobre o ninho tentando refletir a luz do sol ou fazendo outras coisas. E ele também mantém a umidade do ninho em 99,5%. Se baixar para 80%, o filhote desidrata e os ovos secam. É preciso manter os 99% de umidade. Manter 32,7 graus Celsius, 99% de umidade, isso é impossível para uma ave de menos de 2 quilos. Quando o filhote sai do ovo, já tem todas as penas. Que eu saiba, é o único que nasce pronto para voar, mas ele não pode voar porque está enfiado lá embaixo do ninho. Ninguém alimenta esse filhote. O pai não alimenta, a mãe não alimenta. Ele sai do ovo e percebe que tem que dar o fora do ninho. E então ele se deita de costas e começa a raspar as folhas e os galhetos que estão em cima dele, até ficar meio enterrado. E então sacode as folhas e compacta tudo com suas asinhas e recomeça a raspar. Mais material cai, ele se limpa e compacta tudo e ele leva 3 dias para conseguir sair. E ninguém explicou isso para ele, ninguém disse como, para que lado, o que tem que fazer. Então, como ele sabia isso, a evolução não consegue explicar essas coisas. Muito bem, o filhote saiu e ninguém ensinou o que ele deve comer.
Mas ele sai, sabe o que comer e como achar a comida. E no ano seguinte, o novo macho vai construir um ninho, sem que o pai lhe tenha explicado como. Ele começa a fazer o monte sozinho. Ninguém mostrou como fazer. É um milagre, é um milagre. Olhando para o pássaro incubador da Austrália, a gente se pergunta: como ele evoluiu? Se a evolução for verdade, como foi que aconteceu? Mas eu digo que só Deus pode fazer isso. Eis aqui algo que todos nós tiramos da geladeira toda manhã. Se você colocar um ovo na água morna, verá que ele solta bolhas. E por quê? Porque a casca é cheia de buraquinhos. Um ovo de galinha tem cerca de uns 10.000. Esses buracos servem para o filhote respirar, pois o ar entra pelos furinhos. E também para jogar fora os dejetos do ovo, porque o pintinho come a gema para crescer. E a gema digerida produz dejetos, solta água e outros elementos. E esses dejetos devem ser jogados fora, ou, por exemplo, parte da água deve ser eliminada ou ele morre afogado. Como explicar esse mecanismo complexo e o momento exato para um ovo se desenvolver? E tudo isso acontecer de modo que o pintinho sobreviva em cada etapa do processo. Tudo deve ser feito num dia certo e numa ordem certa e no tempo exato, ou o filhote morre. Se você já comeu um ovo quente ou um ovo duro, ao descascar já notou a membrana envolvendo tudo. Essa membrana tem uma função, da qual já iremos falar. Porém, uma das pontas do ovo é achatada, parecendo que a galinha deixou uma parte vazia. Esse lugar é especial, chamado bolsa de ar. Agora, vamos observar esse ovo fertilizado que possui todas essas partes que identificamos. É onde o pintinho se desenvolve. No 5º dia, seu coração começa a bater. Veias e artérias já apareceram e 2 delas se destacam, ligando-se à membrana. É por aí que o filhote vai respirar. O ar entra pelos poros, os furinhos na casca e segue para a membrana. Essa membrana transfere o oxigênio para a artéria ou veia que chega até o animal. Enquanto a outra veia que sai dele livra-se dos dejetos. Temos assim um processo de materiais entrando e saindo da casca. Outras 2 veias se prendem à gema, alimentando o pintinho. E à medida que ele cresce, a casca fica pequena e ele não tem ar suficiente. Isso ocorre no 19º dia. Durante esse tempo, um pequeno dente cresceu na ponta do bico. É o dente de ovo. Nós desenvolvemos nossos dentes dentro da boca e não em um bico. Mas o pintinho tem um dente de ovo. E no 19º dia, ele irá usá-lo para fazer um furinho na parte chata do ovo, onde está o ar. Por isso chama-se bolsa de ar. Assim, ele tem mais 6 horas para respirar. Quando nós mergulhamos no fundo da piscina ficando sem ar, nadamos para cima para respirar. Geralmente ficamos ali algum tempo dando uma boa respirada. Não o pintinho, porque se ele entrar na bolsa de ar, ele vai ficar sem ar. E por isso dá bicadas no 19º dia, nem um dia antes, nem um dia depois, ou estará morto. Mas é no 19º dia que ele alcança a bolsa e tem mais 6 horas de ar. Ele vai ficar ali parado respirando ou vai pensar: tenho que fazer alguma coisa com esse ar? E é claro que ele faz. Preciso fazer um furinho e, valendo-se das 6 horas de ar, ele faz um furo na casca. E assim, ele respira do 19º dia até o 21º pelo pequeno furo na casca. No 21º dia é quando ele quebra a casca para sair. Nesse meio tempo, os sistemas que ligam a membrana e os sistemas ligados à gema, todas aquelas veiazinhas começam a soltar-se. Quando o pintinho sai da casca, às vezes uma dessas veias se enrosca nele. Mas o fato é que parece que ele saiu de um traje espacial. Ele está pronto. Sai do ovo no 21º dia, mas todas as etapas anteriores precisaram ser executadas no tempo exato, absolutamente no tempo certo, porque ao sair, ele é uma criatura inconfundível, não há dúvida de que é um pintinho. Tudo o que vemos na natureza, nos registros fósseis e nas criaturas vivas é igualmente inconfundível, identificável. Podemos classificá-lo, isso é uma vaca, isso é uma galinha, e isso é mais uma prova de que Deus fez tudo, inclusive as galinhas, exatamente como elas são. Uau! O meu café da manhã jamais será o mesmo. Vocês sabiam que durante um teste na Universidade do Missouri, a galinha número 2988
pôs 371 destas coisas em apenas um ano. É muito ovo. Existem animais que respiram ar, mas ficam mais à vontade dentro da água. O castor, por exemplo. O castor é notável porque é um engenheiro. Ele constrói seu dique como se fosse um engenheiro. Na verdade, os engenheiros estudam os diques do castor para saber como fortificar um dique e como canalizar a água. É como se o castor soubesse tudo a respeito e os engenheiros fossem para a faculdade aprender com o castor. Exatamente como os cirurgiões estudam o cérebro do pica-pau, é o modo de Deus nos mostrar exemplos de sua criação e de como fazer as coisas direito. Mas o castor constrói sua casa geralmente com 2 entradas por baixo d'água. Ele constrói a casa de um modo que o ar viciado de dentro possa escapar e o oxigênio possa entrar. Mas o dique é construído de um modo que o castor continue seco lá dentro e para que seus filhotes ao nascer tenham um lugar seco e limpo para ficar. O castor estoca alimento no fundo da correnteza do rio e por isso ele deve mergulhar com frequência. O inverno é rigoroso no lugar onde vivem os castores. Será que Deus cuidou disso? Sim, claro que sim. O castor mergulha. Ele possui um tipo de pálpebra transparente, óculos para a água. E ele pode ver através dessas pálpebras embaixo d'água. Desse modo, seus olhos permanecem livres da sujeira da água. O castor possui abas nasais que impedem que a água entre por seu focinho, a mesma coisa nas orelhas protegendo os ouvidos. Outra característica, minha preferida, são abas com pelos localizadas na boca que protegem a garganta e os molares, aqueles dentes grandes do fundo. Mas os dentes da frente não devem ser sensíveis porque são os dentes que ele usa para mastigar e cortar árvores. Esses dentes se desgastam, mas não param de crescer. São usados intensamente e não param de crescer, por isso não são sensíveis. Mas como os dentes de trás são, Deus providenciou uma aba com pelos para protegê-los da água gelada do inverno. Observem o castor nadar, ele pode pegar um galho bem pesado e mesmo assim arrastá-lo, atravessando a corrente do rio. Ele quer chegar até aqui, mas ele está lá e há uma correnteza no meio. Ele arrasta o galho e chega até o ponto escolhido. Ele compensa a força da água fazendo um cálculo matemático. Ele calcula quanta força deve fazer com a cauda de modo a compensar a força da correnteza. Assim consegue chegar onde quer, toda vez, sempre. Duvido que os evolucionistas tenham explicação para isso, mas o meu Deus tem. Outro animal, o ornitorrinco ou plátipo, é um animal fascinante. É semelhante ao castor porque passa muito tempo na água, tem pés palmípedes e põe ovos, muito esquisito para um mamífero. O impressionante nele é o seu modo de procurar comida. O plátipo se alimenta de pequenos camarões que encontra sob a água. Mas ao nadar, diferente do castor que tem pálpebras transparentes, o plátipo fecha os olhos. As abas nasais fecham seu focinho de modo que ele nada sem ver ou cheirar. E como ele acha o camarão? Dentro dele existe um mecanismo que detecta os impulsos elétricos da cauda do camarão entre o músculo e o nervo. Quando o nervo manda um impulso para o músculo, há um pequeno impulso elétrico que o plátipo consegue captar e que o conduz até o seu alimento. Já fizeram experimentos dentro de um tanque com um camarão morto, ligado a pilhas. O plátipo chega até a pilha de lanterna, porque lá existe uma corrente elétrica, e ele encontra o alimento lendo correntes elétricas, impulsos elétricos bem fraquinhos. E é um milagre, um completo milagre. Não sei quanto a vocês, mas eu não sou fã das aranhas. E pensando bem, como essa criatura tão assustadora pode ser incrível? Existe uma aranha no Texas e em outros lugares dos Estados Unidos chamada aranha dourada dos jardins, também chamada de aranha zíper, porque no meio da teia ela faz um desenho característico que parece um zíper. Trata-se de uma aranha notável, temos uma criação delas, quer dizer, elas vivem no nosso jardim e nós as observamos, alimentando-as com gafanhotos e grilos. E essas aranhas constroem 7 tipos de teias. Uma dentre os tipos de teia não é grudenta, e é nesta que elas correm para pegar insetos.
outro tipo de teia, que é grudenta, que prende insetos. Essas teias não são pequenas. A aranha de jardim, uma fêmea adulta, pode fazer uma teia de 60 centímetros. Elas ficam a menos de 10 centímetros do centro e fazem coisas muito interessantes. Se você chegar perto, quando estão quietas na teia, às vezes elas farão a teia vibrar como um trampolim. Para ameaçar, elas estão dizendo: afaste-se de mim, eu não quero você assim tão perto. Então, quando o inseto se prende, elas correm até ele e enrolam camadas de teia, rodando o inseto, envolvendo-o completamente, não só com fios finos. Isso é fascinante. Elas podem controlar isso, elas sabem, preciso de uma teia fina para essa tarefa, ou um cordão mais forte para outra, ou uma teia colante para aquele outro trabalho. Elas sabem o que fazer. Algumas, logo ao nascer, ainda filhotes, na verdade, a fêmea põe de 30 a 55 ovos em uma bolsa. Outro fato interessante, ela constrói essa bolsa de ovos com um tipo diferente de teia. Ela tece a pequena bolsa e a envolve com uma teia sedosa. E termina tudo com um pequeno fio de cor marrom. Portanto, ela tem cores diferentes de teia. E ela enche a bolsa com ovos, mas não por cima, e sim pelo fundo. Ela vai à parte de baixo e enfia os ovos para cima. E aí, cada um dos ovos é pulverizado com um pó fino, que ela mesma produz dentro dela, de modo que não grudem uns nos outros. Depois de empurrar todos os ovos para dentro, ela fecha o fundo. Às vezes, ela faz a bolsa no outono. Hoje mesmo eu vi uma dessas no jardim de casa, e sei que as pequenas aranhas nascerão na primavera. Por isso a bolsa fica ali durante o inverno. Às vezes, ao nascer, as aranhas resolvem: eu quero ir para Acapulco. Eu não sei o que elas pensam, mas o fato é... E elas tecem umas fitas de teia e esperam o vento passar. Quando ele sopra, elas abrem as teias e o vento as leva. Elas já foram vistas a 4.500 metros de altura. Já foram monitoradas por 2.500 quilômetros de voo. Isso é fascinante. Como uma aranha pode decidir: hoje eu vou viajar, vou lançar minha teia porque eu quero ir para outro lugar. E é assim que elas se espalham. Outra coisa interessante. As aranhas crescem dentro de uma espécie de casca, que não cresce com elas. Portanto, precisam sair. Se não saírem, elas morrem. E como elas saem? Bom, dentro delas existe um dispositivo que produz exatamente o solvente que elas precisam. É o líquido exuvial. Num certo dia, as aranhas espirram esse fluido num certo ponto da casca e tem que ser o lugar certo. O fluido dissolve a casca formando o alçapão. Elas abrem o alçapão, se espremem para fora e já começam a fabricar outra. Esse processo se repete várias vezes durante seu crescimento. Espere um pouco, vocês dirão. Se a evolução existe, como a aranha poderia desenvolver a capacidade de produzir esse fluido para dissolver a própria casca? Tem que ser o fluido certo para dissolver a casca. Tem que ser aplicado no lugar exato ou a aranha não escapa. E tudo isso deve acontecer no momento certo, ou a aranha morre dentro da casca. Sobrevivência do mais apto. As aranhas de jardim não deveriam existir. Há gente que gosta de matar essas aranhas. Mas eu acho que elas devem viver. Elas comem insetos nocivos e outras coisas. São bonitas e interessantes de olhar. Assim Deus fez essas criaturas e a sua criação, para que sejam estudadas, com cuidado, pois admirando e aprendendo com sua criação, agradeceremos ao Criador e daremos glória por sua criação, e é assim que devemos estudar as obras de Deus. Talvez aranhas não sejam tão horríveis assim. Por que não me ensinaram tudo isso na escola? Preciso aprender mais. No sudeste dos Estados Unidos existem várias espécies de lagartos, algumas muito interessantes. Uma dessas espécies, a lagartixa, por exemplo, tem uma característica muito especial: as patas. Se vocês tiverem uma lagartixa de estimação, olhem atentamente, porque ela pode correr pelo teto. Se o teto da sua casa for de vidro, ela corre do mesmo jeito. Ela não cai. A gravidade não pode com ela. Por muito tempo, os cientistas não souberam dizer o que faz a lagartixa grudar no teto. Resolveram estudar suas patas, que são patas especiais, e as examinaram ao microscópio.
e descobriram que nas patas existem pelos, pequenos tufos de pelos. Mas pensaram, isso não é o suficiente, era uma ampliação de 2.000 vezes. Isso não é o suficiente, existe algo mais aqui. Usaram então microscópios eletrônicos para ver os pelos. E foram aumentando cada vez mais, e chegaram a 35.000 ampliações e de repente, viram a resposta. Cada pelinho é recoberto de mini ventosas. Mas é preciso uma lente que aumente 35.000 vezes só para ver as ventosas. As ventosas são tão poderosas que, se a pata não fosse especialmente criada, a pata da lagartixa ficaria grudada no teto e ficaria presa sem se mover. E é por isso que a pata da lagartixa é feita de tal modo que ela usa outras partes da pata para se desgrudar. Observe que a pata da lagartixa é diferente da pata dos lagartos comuns. A maioria tem uma espécie de dedo com uma unha bem grande. A pata da lagartixa tem umas almofadas arredondadas na sola. Desse modo, ela pode usar as ventosas da frente para desgrudar as ventosas de trás, ou usar as de um lado para desgrudar as do outro. A lagartixa faz isso com naturalidade. Como um lagarto, poderia evoluir ventosas que exigem ampliação de 35.000 vezes para serem vistas. Como desenvolveria isso? E por que evoluiria? E por que teria a pata apropriada para possuir ventosas? Todos esses detalhes teriam que existir ao mesmo tempo. Há outro lagarto chamado chuckwalla, que tem 3 características especiais. Uma delas é uma espécie de cobertor nas costas. E esse cobertor muda de cor. Pela manhã, ele é bem escuro, para que ele absorva mais luz solar. Como é um animal de sangue frio, precisa da capacidade de aquecer o sangue para fugir dos seus inimigos. Por isso, a cor escura. Mais à tarde, quando o sol do deserto realmente esquenta, surge uma cor bege claro, que reflete a luz do sol, evitando que o sangue ferva. Ele tem um mecanismo de defesa. Digamos que um coiote tente devorá-lo, e os coiotes realmente tentam fazer isso. O lagarto corre para a fenda da pedra mais próxima. Ali, ele expande seu corpo como um baiacu. O lagarto fica tão estufado que ele entala e nada o tira da fenda. Não há como tirá-lo dali. Entalar-se no espaço das fendas é seu mecanismo de defesa. O que mais admiro no chuckwalla é sua capacidade de dessalinização. Isso significa que ele tem muito sal no sangue. Por quê? Porque ele vive no deserto, onde não há água, e ele não tem o que beber. Em vez disso, ele come plantas e pequenos animais, como insetos, e acumula sal. Muito sal no corpo poderia matá-lo. E como ele sabe quando está com muito sal? O que acontece quando ele tem muito sal? Ele morre. Sobrevivência do mais apto, ele deveria estar morto, mas não está. E por quê? Porque Deus colocou algo em seu focinho, uma usina dessalinizadora. Quando o sangue fica saturado de sal, o lagarto pensa consigo, acho que preciso me livrar do excesso de sal em meu sangue. Então ele põe a usina para funcionar. E aí ele desvia o sangue até essa pequena usina, e essa usina retira o sal do seu sangue. De vez em quando, o lagarto chuckwalla, ele faz atchim! Ele espirra puros cristais de sal. Uma boa ideia é vocês terem um lagarto desse sobre a mesa e, quando precisarem de sal, espirra aí, lagarto. E aí teremos sal puro do espirro do lagarto. Uma coisa inacreditável. Essa é mais uma das criaturas incríveis que o Senhor criou. Qual é a criatura mais complexa? Provavelmente você e eu. Mas como aparecemos? Somos primos distantes dos macacos? Ou fomos projetados pelo Criador? Se foi assim, o relato bíblico da criação é realmente possível? Segundo o relato de Gênesis, de como Deus criou o homem, está escrito que ele criou o homem totalmente crescido. Adão, quando surgiu, já era adulto, completo, com apenas 1 minuto de idade. Deus tirou dele uma costela e criou Eva. Há cristãos que acreditam na evolução e na Bíblia. Mas temos aí um problema. Por acaso há evolucionistas ensinando que a mulher evoluiu de uma costela? É claro que não, mas é o que a Bíblia diz. Conta que Deus tomou uma costela e criou Eva. Quando Adão acorda de seu sono anestésico e vê Eva, ela já é adulta. Ela tem 2 segundos de idade, mas já é adulta.
Se acreditamos no relato bíblico, devemos acreditar que Deus cria seres adultos e o homem é uma dessas criaturas. E eu acrescento, nosso Criador é capaz de fazer isso? A Bíblia afirma em 3 lugares que Jesus é o Criador. Colossenses 1, Hebreus 1 e João 1. Portanto, Jesus é o Criador. Ele criou um homem adulto com aparência de adulto e totalmente maduro. A mulher adulta, madura, árvores maduras, com frutos. Eva pode ter comido um pêssego. Adão, quanto tempo leva para crescer um pêssego? 3 dias, Eva. Não pode ser. Sim, Deus fez a árvore com frutos em 3 dias. Se acreditamos no relato da criação em Gênesis, temos que crer nisso. Será que Jesus, o Criador, tinha essa habilidade? Ora, quais são os seus milagres? O primeiro, em João 2, transformou água em vinho. Ele usou 6 jarras de água, conforme o texto de João 2, quando o encarregado da festa provou da água, disse: "Esse é o melhor dos vinhos." E como se faz um bom vinho? É preciso tempo? Quanto tempo tinha aquele? 1 minuto? Quantas jarras de água? 6. Quantos dias na semana da criação? 6. Criação com aparência madura. Gênesis 1. Criação do vinho com aparência madura em João capítulo 2. Nada foi por acaso. Como o Senhor fez o homem? Vamos pensar na nossa orelha. À primeira vista, parece algo esquisito. Temos essas coisas aqui, então olhamos para os animais e todos têm orelhas, mas nem todos. Alguns animais ouvem sem orelhas, mas nós temos orelhas. O tímpano humano é uma maravilha. O movimento dele é tão pequeno que mal pode ser medido. Alguns cientistas dizem que o movimento do tímpano, quando atingido por diferentes sons, é aproximadamente 1/100º da largura da molécula do hidrogênio. Essa é uma das menores moléculas, pois esse movimento imperceptível pode distinguir entre uma trombeta, um tambor, a voz da sua mãe dizendo que arrume a sua cama, a do seu pai dizendo que não empresta o carro hoje porque você chegou tarde demais. E esse minúsculo movimento diferencia entre todos esses sons e mergulha no seu cérebro, e seu cérebro lhe diz: isso é a mamãe falando, esse é o papai, essa é a orquestra tocando. Podemos ouvir música. Podemos ouvir alguém dizendo que nos ama, coisa que adoramos ouvir. Como? Com um movimento que não chega a ter a largura da molécula de hidrogênio. É um milagre, é um milagre! E acontece dentro da sua cabeça. Nossos olhos. Acontece a mesma coisa. Os cientistas não conseguem reproduzir o que nosso olho faz. Não conseguem fazer uma lente, e imagino que os fotógrafos gostariam de uma lente assim, que enxerga bem de longe, enxerga bem de perto, se pensamos no olho saudável, sem defeitos ou precisando de óculos. Nosso olho é sempre assim, em movimento, o tempo todo. Mas as imagens que percebemos não tremem, elas são estáveis. Como isso acontece? Deus criou o olho junto com vários músculos dentro da nossa cabeça. Planejou o modo como tudo interage com o nervo óptico e com o cérebro. Nossos olhos recebem as imagens invertidas. Foram feitos experimentos colocando nas pessoas óculos que viram as imagens de cabeça para baixo. No entanto, depois de 2 semanas, uma pessoa com esses óculos pôde dirigir um carro. Seu cérebro compensou a distorção. Agora, pense no modo como o corpo humano funciona, como o corpo evoluiu. Refletindo sobre o assunto, examinando algumas criaturas, olhamos para elas e pensamos: como é possível? Serão elas o resultado de um processo impessoal ao acaso? Ou será que existe um projetista? Um poder que teve a genialidade de projetar todos esses detalhes de modo que funcionem, cada peça trabalhando em harmonia com as outras, resultando nessas maravilhosas criaturas que desafiam a evolução em todos os aspectos. Tudo isso prova a existência de um projetista, um criador, e eu sei o nome dele. E ele deseja ter um relacionamento com cada um de nós. E ele penetrou no tempo e no espaço, na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que é o projetista e o criador, que tem poder e genialidade para criar tudo o que há. Agora vocês já sabem. Os animais são muito mais complexos e interessantes do que eu pensava. O Dr. Martin tem razão. Quando voltarem a contemplar toda essa beleza, compreendam. Não aconteceu por acaso.
Olhe bem o planeta. E você verá que estamos rodeados pelo extraordinário. Flores, insetos e animais. O nosso mundo está repleto de criaturas incríveis. Mas como surgiu tudo isso? Foi por acidente? Resultado do acaso? Ou existe outra explicação? Oi, sou David Hames. Nos minutos seguintes, vamos conhecer o mundo das criaturas incríveis e ouvir tudo o que elas têm a dizer. Quero apresentar o Dr. Job Martin. A sua formação científica é tradicional e é extremamente culto. Sou formado em Biologia e Música na Universidade de Bucknell e Odontologia na Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Quando me formei, eu era agnóstico. Não sabia se Deus existia ou não. Eu estudei muito o Zen budismo. E ali tudo o que se faz é estudar. Eu era um evolucionista convicto. Durante a Guerra do Vietnã, o Dr. Martin serviu ao presidente Johnson a bordo do Air Force One, como dentista. Mais tarde, tornou-se professor universitário e era um evolucionista convicto. Recordando sobre como me ensinaram o evolucionismo, tudo teria começado com o Big Bang. Decorridos milhões de anos, de alguma maneira, em meio ao nada, uma centelha de vida surgiu. Dizem que aquela centelha, após cerca de 3 bilhões de anos, finalmente tornou-se uma célula viva e reprodutora. E então essa célula transformou-se em tudo o que vemos. Me ensinaram que toda a vida que vemos, plantas, animais, seja um protozoário ou um pinheiro, tudo veio daquela primeira centelha de vida. Mas as convicções do Dr. Martin estavam a ponto de ser abaladas, quando, lecionando, foi desafiado por 2 de seus alunos. 2 alunos me procuraram para desafiar minha orientação evolucionista. Começamos a estudar e eles apresentaram algumas suposições dos evolucionistas que nunca me foram ensinadas e até hoje não são mencionadas. Pergunto sempre aos alunos, conhecem as suposições por trás das técnicas de datação? Não, as suposições são fatos? Não, são suposições e não as mencionam até hoje. Estudamos as suposições e percebi que não eram válidas. Passamos a estudar os animais. Bom, eu sou biólogo e gosto muito de estudar os animais. E estudamos o besouro bombardeador, bem como outros animais, e comecei a perceber que seria impossível que aquelas pequenas criaturas, em qualquer hipótese, fossem resultado de um processo lento e progressivo. Não existe um semipulmão ou um semifígado ou um órgão que se torne um cérebro, por exemplo, ou desenvolver lentamente um conjunto de órgãos. Tudo deve estar ali ao mesmo tempo, pois, se não for exatamente assim, teremos um animal morto. Hoje, o Dr. Martin ensina aos estudantes de todo o país suas incríveis descobertas sobre os animais. Existem mamíferos gigantes que vivem no oceano, mas respiram ar. Consomem quase 20 mil litros de ar por minuto. Chegam a pesar 135 toneladas. A língua deles é do tamanho de um elefante. Ao nadar na superfície, geram a potência de 3 carros de alto desempenho. São as baleias, gigantes do mar. É o maior animal já criado, pelo que sabemos. Não se viu nenhum fóssil de dinossauro maior do que a baleia azul. 30 metros de comprimento, 135 toneladas. Sua língua alcança o peso de um elefante. Ela tem 22 toneladas de gordura. Toneladas e não quilos. Mas baleias não são apenas gigantescas. São também muito complexas. A baleia corcunda possui enormes nadadeiras que, como as orelhas dos elefantes, agem como reguladores de temperatura. A baleia corcunda nada em águas rasas, que são mais quentes, e também mergulha fundo, indo e voltando. Há grandes variações de temperatura ao redor de seu corpo. Suas nadadeiras possuem inúmeros vasos sanguíneos perto da pele,
permitindo à baleia usá-los para resfriar ou aquecer o seu corpo. Essas baleias, ao mergulhar, soltam muitas bolhas pelo respiradouro. Começam com um grande anel de bolhas, que age como uma rede aprisionando o krill, que tenta fugir das bolhas indo para o meio do círculo. A baleia fecha o cerco, formando círculos cada vez menores, aprisionando o krill apenas com as bolhas. Então ela nada pelo meio do túnel e abre a sua boca enorme, engolindo 1 tonelada de krill de uma só vez. É uma hábil pescadora. É incrível. Se a evolução é verdade, como esses animais descobriram isso? Os cachalotes mergulham bem fundo, a 170 metros por minuto. Um cachalote mede 21 metros. A pressão da água aumenta em 1 atmosfera a cada 3,5 metros. Com seus 21 metros de comprimento, ela percebe 3, 4 ou 5 intensidades do peso da água pressionando diferentes partes do seu corpo. Podemos pensar que isso esmagaria a baleia, mas Deus fez a baleia permitindo diferentes pressões sanguíneas em seus vasos. Ela possui um coração poderoso, pesando quase 1 tonelada, bombeando o sangue por suas artérias e veias. Ela é capaz de fechar partes de seu sistema circulatório para aumentar a pressão sanguínea no cérebro ao mergulhar de cabeça. Ela consegue distribuir a pressão interna pelas diferentes partes do corpo. Na profundidade, se alimentando, ela desliga a circulação de quase tudo, menos da cauda, o cérebro e o coração. Se alimentam sem gastar muita energia lá embaixo. O cachalote gosta de comer lulas gigantes de 12 metros. Travam enormes batalhas. Há muitos cachalotes com o corpo todo marcado pelas garras das lulas. Baleias são muito sociáveis e possuem um sofisticado sistema de comunicação que lhes permite comunicar-se por centenas de quilômetros. Emitindo ondas sonoras, as baleias localizam as presas, ou cardumes de peixes. Focalizam o alvo pelas reflexões, inspiraram o desenvolvimento do sonar. A evolução diz que baleias eram mamíferos terrestres que decidiram voltar para o mar. Deus fez as baleias de modo que respirem por um respiradouro sem nenhuma conexão com a boca. Nós temos essa ligação. Mamíferos possuem ligação entre o nariz e a boca. Se o seu nariz se encher de água, ela descerá para a boca. A comida na boca da criança às vezes sai pelo nariz. Mas as baleias, como elas comem? Precisam abrir a boca, às vezes sob enorme pressão, e enchê-la de alimento. Portanto, o respiradouro e a boca não estão ligados. Como poderia evoluir lentamente de uma condição para outra se ela não sobreviveria com um sistema parcialmente conectado? Ele deve ser desconectado e funcionar, ou ela se afoga. Não vejo evidências de que mamíferos terrestres tenham migrado para o oceano, tornando-se baleias, focas, golfinhos ou algo do gênero. Não existe nenhuma prova disso. Olha, estou vendo um pássaro que deve ser o melhor navegador do mundo. A tarambola dourada do Pacífico é um pássaro típico do mar Ártico. Pesando cerca de 200 gramas, põe até 4 ovos que chocam em 24 dias. Nascidos os filhotes, esta ave inicia uma corajosa e incrível migração. Como a evolução explicaria um animal migratório que sai de um lugar no verão para outro no inverno? Geralmente a explicação é: digamos que certo pássaro seja natural do Texas. Certo dia o inverno texano esfriou demais e a ave decide ir para o México. Voa centenas de quilômetros para o sul e acha um lugar confortável. Depois volta para o Texas, mas encontra um verão quente demais. Então decide ir para o Kansas. Voa para o norte, procurando um clima mais ameno. A cada ano, ela voa mais longe para o sul ou para o norte, até chegar ao Ártico ou à América do Sul. Bom, a tarambola foge à regra. Primeiro, é uma ave muito pequena, do tamanho de uma pomba.
Não sabe nadar e vive no Ártico, no Alasca. Deixam seus filhotes e no inverno voam para o Havaí. Ao deixar o Alasca, elas voam por 88 horas sem parar, porque não há terra embaixo. Voam 3 dias e 4 noites sem parar. Como elas conseguem? Bom, as pequenas aves começam a comer muito, até acumular 70 gramas de gordura. Esse é o problema. É um voo de 88 horas e elas queimam 1 grama por hora. Elas só têm 70 horas de combustível. Exaustas, cairiam no mar sem saber nadar a poucas horas do Havaí. Mas como elas conseguem? Porque Deus as criou para voar em formação, alternando o líder, quebrando a resistência do ar, como fazem os gansos. Assim economizam energia para voar. Não é raro que pássaros desse tamanho percam até 50% do seu peso total, queimando gordura nas rotas de migração. Um feito incrível se imaginarmos um humano de 45 quilos perdendo 23 quilos em apenas 5 dias ao viajar pelo mundo. É algo que mamíferos não podem fazer. Portanto, só Deus pode tê-las criado, porque a evolução não as explica. Não havia como voarem um pouco mais ao sul a cada ano, pois seriam comida de peixe. Não conseguiriam, a teoria da evolução não funciona com elas. Há outro fato interessante. As fêmeas põem e chocam os ovos e então os pais voam para o Havaí. Os filhotes ficam e precisam comer e crescer, juntar forças e acumular os tais 70 gramas de gordura. Então partem para o Havaí onde nunca estiveram antes. Como se orientam? Como sabem para onde ir? Ninguém sabe ao certo. E se elas errarem, mesmo que um vento lateral as desvie do curso, ainda assim chegam lá. Elas chegam todo ano, exatamente no mesmo ponto. Numa área do tamanho desta sala, após um voo de milhares de quilômetros. Como esses animais voam de um ponto ao outro, os cientistas ainda não sabem. O mesmo acontece com os pombos-correio. Esses pássaros acham o caminho de casa com precisão absoluta. Sabem para onde ir a partir de qualquer lugar do planeta, sobrevoando áreas onde jamais estiveram. Eles utilizam recursos que ninguém sabe como aprenderam. Quando os levamos e soltamos, eles voam um pouco em círculos, se orientam e voam para casa. É impressionante. O que os guia através dos ares? O que Deus colocou dentro deles? Acho que a única explicação é que Deus fez essas criaturas de modo que encontrem o caminho em lugares onde nunca estiveram. Que obra maravilhosa de nosso Deus! Errei. As libélulas são muito rápidas. Em inglês tem o nome de dragão. Isso por causa das suas mandíbulas. Vejam só. A libélula é exímia caçadora. Mergulha sobre a presa a mais de 30 km por hora. O desenho de suas asas lhe confere notável habilidade de voo. Com olhos que localizam presas a mais de 12 metros, poucas escapam. A libélula vive na água enquanto larva. As larvas vivem na água por 1 ou 2 anos. Nesse estado, se alimentam de pequenos peixes e girinos. São como o Tiranossauro Rex. No topo da cadeia alimentar de muitos sistemas aquáticos, ela possui uma mandíbula sem igual. Ela se dobra por baixo, pode avançar e capturar qualquer coisa que passe por perto. Digamos que há um grupo de girinos e surge uma larva de libélula que captura e come um deles. O girino que está sendo devorado emite um tipo de sinal que faz com que os girinos próximos mudem de cor para nadar mais depressa e fugir da larva. Ou seja, não há como a evolução explicar esse tipo de coisa. As libélulas possuem os melhores olhos dentre os insetos.
Com até 30 mil pequenas facetas, cada uma delas absorve um pouco de luz, um pouco de imagem. Não existe nada igual. Dizem que Sikorsky, o inventor do helicóptero, estudou as libélulas e obteve ideias para o helicóptero. A libélula tem 2 conjuntos de asas. As asas dianteiras, ao voar para frente, dão sustentação, e as asas traseiras dão propulsão, empurrando-a à frente. Mas ela pode voar para trás. Quando a libélula voa para trás, as asas traseiras a sustentam e as asas dianteiras empurram. Há uma reversão das funções dos músculos ao voar para trás instantânea. Voa para frente, para e volta. Libélulas possuem músculos ligados a cada asa e se movimentam independentes. São capazes de executar complexas manobras aéreas. São insetos difíceis de capturar. Até onde eu sei, é o único inseto que, ao virar, vira de corpo inteiro. Observe que, ao voar em linha reta, mantém o corpo reto, o abdômen reto. Quando se inclina para virar, as asas de cima ou as asas de fora, comparadas às de dentro da curva, executam tarefas diferentes. Ela move as asas de modos diferentes em lados opostos do corpo. Vejam suas asas. Como as asas frágeis da libélula não se desmancham. São transparentes e finíssimas. Deus colocou pequenas hastes de apenas 1/4 de milímetro em suas asas, que aumentam a resistência. As células são mais espessas nas pontas das asas, para que as asas não vibrem durante o voo. É um milagre, é a única maneira de explicar isso. Nosso Deus é maravilhoso. Vamos ver agora um animal enorme, que fica muito tempo na água. Seu nome, na verdade, significa cavalo do rio. É o hipopótamo. Eles parecem calmos e lentos, mas em terra, o hipopótamo africano pesa quase 3 toneladas e pode correr a 50 km por hora. Mas eles preferem a água, deslizando submersos, onde descansam para se refrescar. Sua pele é muito grossa, com um incrível sistema que a mantém úmida e protegida do sol africano. As pessoas pensam que o hipopótamo sangra muito, pois o seu suor é vermelho. Ele tem glândulas na pele que produzem um fluido avermelhado. Quando está fora da água, as glândulas expelem esse fluido avermelhado sobre a pele, agindo como bloqueador solar e um repelente de insetos. Essa secreção vermelha ajuda no combate a infecções na pele, e quando os machos se ferem na disputa por território, a secreção evita infecções, pois eles vivem em águas turvas e lamacentas. De onde veio tudo isso? Como desenvolveram tal capacidade? Quantos bilhões de anos são precisos para um hipopótamo evoluir essas glândulas? Não se engane com a aparência serena desses animais. Ameaçados, hipopótamos mataram mais gente que qualquer outro animal da África. A mandíbula do hipopótamo tem uma força esmagadora e seus dentes podem medir até 45 centímetros. O mais impressionante no hipopótamo é sua mandíbula. Ele possui a maior boca dentre os animais terrestres, tão grande que pode esmagar canoas. A boca do hipopótamo tem abertura de 180 graus e quase vira do avesso ao bocejar ou quando quer intimidar os outros machos na área. Suas orelhas, olhos e narinas ficam no alto da cabeça, projetados de modo que o hipopótamo fique quase todo submerso enquanto vigia os arredores. Hipopótamos podem ficar submersos por até 6 minutos, pois mantêm mais oxigênio no sangue, como fazem as baleias e os golfinhos, e também podem dormir durante horas sob a água. Erguem a cabeça, respiram e submergem sem acordar, assim como nós nos viramos durante a noite. Os hipopótamos são ótimos pais, e a fêmea dá à luz sob a água para evitar que o filhote caia e morra. Vivem em grupos de 10 a 20 indivíduos e convivem com muitas outras criaturas. Há várias criaturas aquáticas menores cuja subsistência depende dos hipopótamos, que deixam seus excrementos na água e essas espécies dependem disso. Há lugares na África com lagoas nas quais, por algum motivo, os hipopótamos não vão.
São estéreis, não há vida nessas lagoas. Portanto, são espécies que dependem uma da outra. Certamente, isso também é uma obra de Deus. Há muito que aprender, muito mais a aprender sobre essas coisas que Deus fez. Eu vou entrar nessa caverna para procurar vagalumes e insetos brilhantes. Eu preciso ligar a lanterna. Mas ali dentro, as criaturas têm luz própria. Essa luz é uma luz fria. Não temos nada parecido. Cientistas não descobriram como fazer isso. Transformar 100% da energia em luz. Numa lâmpada incandescente, 4% é luz e o resto é calor. Portanto, desperdiçamos 96% da energia. Mas no vagalume e semelhantes, a luz é tão brilhante que os nativos da América do Sul os prendem em cestos que são usados como lanternas nas florestas, de tão forte que é a luz. Há duas substâncias que são misturadas: luciferina e luciferase. A luciferase tem cerca de 1000 aminoácidos e os cientistas não conseguiram duplicar essa enzima. Então, eis aí um inseto que supostamente não sabe nada de nada e supostamente evoluiu não se sabe do que, mas é capaz de fazer algo que nós não podemos. Com toda a nossa tecnologia, não podemos fazer. Mas como essas criaturas criam luz? Com que propósito? E por que elas emitem luzes em sequências aparentemente planejadas? Os cientistas acham que está relacionado com o acasalamento. Alguns desses insetos piscam sua luz numa sequência exata e se comunicam pela luz. Outro fato interessante: há uma espécie desses insetos que ocupa cada uma das folhas de uma árvore e se acendem na árvore toda. Todos se iluminam no mesmo instante. Os cientistas não fazem a menor ideia de como eles se comunicam para acender. Muito bem, é agora. E todos acendem. A luz pode ser vista a quase 2 quilômetros. Iluminam margens de rios no sudeste da Ásia. É realmente um evento fenomenal. Nosso Deus é surpreendente nos detalhes que criou. Ele começou do nada. Nós temos tanto para contemplar. Ele começou do nada absoluto. Criou todos os detalhes e funcionam. Isso exige genialidade, sabedoria e poder. Esse é o nosso Deus, o da Bíblia. Criaturas incríveis! Você sabia que os índios americanos esfregavam vagalumes no rosto e no peito para se enfeitar? Que medo! Acabei de pensar. Estou numa caverna, durante o inverno. Os ursos não hibernam nas cavernas durante o inverno? Os ursos da América do Norte são grandes e poderosos. O urso cinzento pode pesar 400 quilos e o urso polar 600 quilos e correr a 50 quilômetros por hora. Ursos têm enorme apetite e passam a maior parte do tempo procurando comida, acumulando gordura para a hibernação. Durante a hibernação, acontece um dos grandes milagres da criação. As ursas têm os filhotes e os amamentam por até 5 meses, sem beber uma gota de água. De onde vêm os líquidos para amamentar um filhote por 5 meses, às vezes 7, sem beber água? Acontece que a ursa acumulou gordura antes da hibernação, e essa gordura é consumida. Cada grama de gordura produz 1,5 grama de água, e essa água é utilizada pela ursa, que assim produz o leite que dá ao filhote. Além disso, ela não vai ao banheiro. Portanto, o excesso de líquidos é reciclado. A ursa tem em seu corpo sistemas que produzem as proteínas necessárias para nutrir o seu corpo e continuar alimentando o filhote. Os cientistas não sabem como ela faz isso. Outro mistério é como os ursos preservam a força muscular durante a hibernação.
Ursos perdem apenas 20% da força muscular nos 5 meses de hibernação. Se um humano ficar de cama por 5 meses, perderá 90% da força muscular. Nossos músculos se deterioram, até um mês já faz diferença. Se um leão atacar um urso assim que ele sair da hibernação, o urso enfrenta o leão e com força. Num experimento recente, foram conectados instrumentos a um urso hibernando e constatou-se que ele tem espasmos violentos contraindo os músculos. Então, com esses exercícios isométricos, o urso conserva sua força durante o inverno ao tensionar os seus músculos. Deus criou isso no urso para que ele possa proteger a si mesmo e aos filhotes assim que sair da hibernação. Isso é fascinante. O Deus da Bíblia pensou em cada detalhe, de todas as maneiras. Ele é inigualável. Uau! Acordar uma ursa com filhotes? Seria muita ousadia. Ei, vejam! É uma criatura que não tem problemas para encontrar comida. Porque tudo que ela come é terra. Para uma minhoca, o mundo todo é uma grande mesa de aperitivos. Mas, na verdade, minhocas são mais incríveis do que vocês imaginam. Uma minhoca comum pode consumir 1/3 de seu peso num único dia. Não possuem olhos, mas são sensíveis à vibração e existem de todos os tamanhos. Existe uma minhoca na Austrália com um pouco mais de 2,5 cm de diâmetro, que cresce até 3 ou 4 metros. Parece uma cobra. A minhoca comum, depois de um ano, mede de 15 a 20 centímetros. Quando menino, eu as pegava para pescar. Se tentar pegar uma minhoca, elas andam para trás. Então, ela não só anda para frente, como reverte o movimento para voltar ao buraco. É maravilhoso. As minhocas afofam, arejam e fertilizam a terra. Você pode perguntar como elas fazem isso. A minhoca literalmente cospe na terra à sua frente, amolecendo-a. Se não puder empurrar, ela come a terra. Ela possui um nariz bem pontudo e o introduz numa fenda na terra. Então, ela força o caminho à frente para abrir espaço usando órgãos internos que forçam a frente. Alguém já mediu que ela é capaz de exercer uma pressão de 1,54 atmosferas e, para abrir caminho, ela dispõe de pequenas âncoras. Ao rastejar, as âncoras ficam recolhidas no corpo. Para avançar, a minhoca expõe as âncoras e então, em segmentos, ela se expande e contrai, avança, crava as âncoras e repete o movimento. Ao puxar uma minhoca, ela expõe as âncoras para se prender ao terreno. Eu li alguns artigos evolucionistas sobre as minhocas e as âncoras que elas expõem são como tufos de pelos. Então afirmam que, ao evoluir, as minhocas foram perdendo os pelos do corpo. Para começar, por que as minhocas precisariam de pelos? E segundo, não há vestígios disso. Elas simplesmente possuem âncoras com a função de impulsioná-las. Por que motivo afirmar que evoluíram de algum ser peludo? As toupeiras, sob a terra, se alimentam de minhocas e, geralmente, a toupeira lhes arranca a cabeça. Sem cabeça, as minhocas não rastejam, mas continuam vivas. A toupeira estoca minhocas vivas como alimento para o inverno. Mas as minhocas que não são devoradas, com o tempo regeneram a cabeça e voltam a rastejar. Elas têm a habilidade de contorcer os músculos e perder a cauda em vez da cabeça e então regenerar. Então vejam como é maravilhoso esse pequeno animal que é a minhoca que Deus criou, de modo que, mesmo cortada em 3 pedaços, ela consegue se regenerar, até mesmo a cabeça. Veremos agora o maior animal terrestre do planeta. Elefantes chegam a atingir 5 toneladas de peso e podem ser enormes, mas não são bobos. Elefantes são um dos animais mais inteligentes. Há 2 tipos de elefantes. Alguns vêm da África e outros da Índia. Para distingui-los, basta examinar as suas orelhas.
O elefante africano tem as orelhas grandes e o asiático tem orelhas menores. Elas são o ar-condicionado deles, pois eles não têm glândulas sudoríparas. Se sentem calor, para se refrescar, basta abanar as orelhas. Deus os criou com orelhas repletas de vasos sanguíneos. Se observar a orelha de um elefante com seus vasos sanguíneos, verá que há veias grossas de 2,5 cm, capazes de levar muito sangue. Eles podem esfriar até 10 graus em pouco tempo. A tromba do elefante, embora pareça esquisita, é uma ferramenta forte e versátil para ele comer, tomar banho e trabalhar. Com a tromba, o elefante pode cheirar e possui um incrível olfato. Ele bebe com a tromba, enchendo-a com muitos litros de água. A tromba tem 6 grandes grupos de músculos, mas é formada por cerca de 100 mil músculos. Um elefante pode erguer mais de 200 quilos, mas é tão sensível com a sua tromba que, delicadamente, pega um pequeno objeto da mão de uma criança. A tromba pesa cerca de 130 quilos. Então temos os 130 quilos da tromba e cada uma de suas presas de marfim chega a pesar 90 quilos. Então temos 180 quilos das presas mais 130 quilos da tromba. No entanto, os ossos do crânio são bastante porosos, porque Deus fez a sua cabeça mais leve para ele ter um peso a menos. Ele não é cabeça dura, pois ela é muito porosa. Deus o fez assim para compensar o tamanho. Observe os ossos das patas do elefante. Parece uma brincadeira de Deus porque o elefante anda na ponta dos pés. É um animal enorme na ponta dos pés, mas não se percebe ao olhar as suas patas. São grandes amortecedores de gordura, tecidos fibrosos nos quais se apoia. Um peso de 5 toneladas exige muito dos ossos, por isso eles têm esses amortecedores entre a planta e os ossos da pata. Seu andar é silencioso. Suas patas foram feitas para abafar até mesmo o andar sobre gravetos. Ele anda e quase não faz barulho. Muitas vezes, os elefantes andam próximos a lagos e rios e suas patas vão atolar na lama das margens até 1 metro de profundidade. Você pode pensar, se a lama o prender, como ele vai sair? Veja, Deus fez a perna do elefante de tal modo que, ao puxar a perna que está atolada no barro, na lama, ela diminui de diâmetro. A perna afina e a pata também. Assim, ele não tem problema algum. Elefantes vivem em família e são pais excelentes. Com bravura, protegem os filhotes que pesam 90 quilos ao nascer. Os elefantes vivem muitos anos e possuem uma excelente memória. Os elefantes da África foram observados durante anos. Alguns deles alcançam 60 ou 70 anos de idade. Quando um deles morre, os outros parecem prestar homenagens. Reúnem-se em volta do corpo e seus rostos expressam tristeza. E, digamos, 2 anos depois, um deles retorna ao local da morte do amigo, onde agora estão seus ossos, e parecem fazer uma prece silenciosa. As ideias têm suas consequências. Basta olhar nossa cultura, observar o que é ensinado nas escolas e universidades. Há até coisas que são ensinadas que não são verdades. E sabe-se que não são verdades. Por exemplo, a figura do embrião de Haeckel, que ainda aparece nos livros escolares. Mostra imagens de embriões de cavalos, de vacas, de porcos, de humanos, todos com a mesma aparência. Desde 1884 foi provado que é uma imagem forjada, mas ainda aparece nos livros. Há também o caso das mariposas Biston. O que acontece? Dizem que essas mariposas vivem no tronco das árvores e, durante a Revolução Industrial, os troncos ficaram cobertos de pó, fazendo com que os pássaros não enxergassem as mariposas claras, mas comessem as mais escuras, e isso provaria a seleção natural.
O fato é que tudo isso é uma fraude. Essas mariposas nem vivem nos troncos, não pousam ali, vivem nos topos das árvores. Os pássaros não podem caçá-las nos troncos porque elas nem pousam ali. Mas as imagens ainda aparecem nos livros, apesar de terem sido desmentidas publicamente em 1999. Existe um sistema enganoso que é disseminado por aí, do qual as pessoas nem desconfiam, mesmo os que sabem que é mentira, continuam mentindo. Pessoas como Carl Sagan, que aparecia na televisão para dizer que a evolução não é mais uma teoria, e sim um fato comprovado. Isso é mentira. Ele sabia disso. É uma campanha mentirosa. Quando um homem ilustre com doutorado e jaleco branco se apresenta diante de um público leigo e diz: provamos cientificamente que a evolução é verdadeira, para começar, isso não é ciência. É impossível provar macroevolução com a ciência. Ela é mais uma filosofia. A verdade é que a evolução não é um fato provado. O pardal é uma das aves mais comuns no mundo todo, mas há poucos que voam como ele. Observem o pardal. Para ele, parece tão fácil voar. Ele voa pelas árvores ou arbustos cheios de espinhos e folhas sem esbarrar em nada. Ao desviar e fazer manobras, ele é capaz de controlar e reajustar suas penas conforme a necessidade. Por exemplo, se num voo regular ele é pego por um vento lateral, ele ajusta as penas da asa até mesmo em apenas 1 grau. Ele pode virá-las, levantá-las ou abaixá-las. E tudo isso é controlado por seu cérebro. Cada pena pode ter um ajuste diferente. As penas são um material com a melhor eficiência aerodinâmica, mais fortes que o aço. A evolução diz que as penas vieram das escamas, pois as aves vieram dos répteis. Isso parece resultado de escamas que não têm músculos nem folículos? Até suas funções diferem. Não há nada em comum. Se vieram dos répteis, era de se esperar que tivessem ossos como dos répteis. Não há semelhança. Há bolsas de ar dentro dos ossos que podem ser enchidos com ar como nos pulmões. Seus ossos são muito leves e feitos para voar. Tudo num pardal foi feito para voar. O homem jamais conseguiu alcançar a eficiência dos pássaros em termos de habilidade de voo com suas aeronaves e similares. Seu coração é tão eficiente que pode alcançar até 760 batidas por minuto. Por anos, os detalhes do pardal despertam a curiosidade e a imaginação de engenheiros. Ele possui um sistema digestivo pequeno, com sucos gástricos muito concentrados, porque o pássaro não voará se for muito pesado. Então ele come, digere rapidamente e elimina os dejetos. Todos os detalhes foram considerados e pensados no projeto do pássaro, assim como no projeto do vagalume ou no projeto da libélula. Outro detalhe sobre pardais e outros pássaros é o seu ponto de incubação. Quando estão para botar os seus ovos, e Deus os fez desse modo especial, porque eles não precisam carregar os seus embriões ao voar. Bom, na área do peito existem penas finas e penugens que começam a cair e até servem para forrar o ninho, mas deixam a pele descoberta. Essa pele é fascinante, porque os vasos sanguíneos se multiplicam 7 vezes mais do que o normal e aumentam 5 vezes o seu tamanho. Quando essa pele encosta-se aos ovos, de alguma maneira há uma comunicação desde o ovo através do ponto de incubação até o cérebro da ave. Se por algum motivo os ovos estiverem muito quentes, a ave pode se afastar um pouco. Se os ovos estiverem muito úmidos, há como a ave cuidar disso. Essa comunicação acontece pelo ponto de incubação. Os pinguins chocam os seus ovos sobre os seus pés, porque assim os ovos ficam longe do gelo e da neve e cobrem os ovos com a pele da barriga e com as penas, envolvendo os ovos por todos os lados. É um mecanismo bastante sofisticado
para manter a temperatura controlada para o desenvolvimento do embrião no ovo. Como isso evoluiu se a ave não tivesse um mecanismo desde o primeiro ovo que botou? Esse ovo ficaria lá para morrer. Isso refere à ideia da complexidade irredutível. Todas as partes devem existir desde o princípio ou não haveria a criatura. Sem o ponto de incubação, não existiriam os ovos. Sem a capacidade de botar ovos, não haveria a capacidade de voar se o embrião estivesse dentro da ave. Deus pensou em todos os detalhes e ajustes necessários em sua criação para que funcione com eficiência e eficácia e maravilhosamente. Pardais são aviadores incríveis. E por falar em voar, vejam só esse avião. Ao ver um avião, fica claro que uma pessoa ou uma equipe o projetou para voar. Mas existem pessoas que observam essas criaturas incríveis e, estranhamente, não consideram o mesmo princípio. Ao ver esses maravilhosos animais e insetos, fica claro que eles foram planejados em todos os detalhes. Observar tais fatos deveria nos fazer pensar. Sabe, percebo um projeto aqui. Percebo que há arte aqui. Percebo que houve uma criação aqui. Isso é algo que parece ter sido construído. Não me parece que um processo aleatório ou o acaso tenham produzido isto. Isto é a revelação geral. Ao olhar as coisas que Deus fez, deveríamos pensar: quem fez isto? Quem projetou isto? Quem é o artista? Quem é o criador? Isso deveria nos levar à Bíblia, que é a revelação especial. Ela nos fala a respeito desse Deus que diz que criou todas as coisas conforme sua palavra. Mas é mais que isso. Ele criou cada um de nós. O Criador entrou em sua criação na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o Criador que realizou seus milagres aqui na Terra para provar que ele era Deus, fez coisas que nós não podemos. Há pessoas que dizem: eu sou Deus. Eu respondo: muito bem, prove. Quero vê-lo andar sobre a água. Eu não posso fazer isso. Bom, quero vê-lo criar um planeta. E eu não posso fazer isso. Então você não é Deus? Eu conheço Deus e sei quem pode fazer isso. Seu nome é Jesus. Ele veio até a sua criação como homem, 100% Deus. E ele morreu na cruz como castigo pelos seus e pelos meus pecados. Cristo demonstrou seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores, morrendo por nós. Isso significa que existe provisão para os meus pecados e de toda a humanidade. Qual a provisão? A morte e a ressurreição de Cristo. O que tenho que fazer para que meus pecados sejam perdoados? Tenho que crer e confiar no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Posso orar pedindo a Deus que perdoe meus pecados? Ele quer nos conhecer e quer que o conheçamos. Este é o propósito de toda a criação. Para que ele tivesse um povo, somos obra-prima de sua criação. Fomos criados à imagem de Deus. Ele quer que tenhamos comunhão com ele. Ele quer que o adoremos, o louvemos e lhe rendamos graças. Pois o Deus que criou todas as coisas, todas essas criaturas incríveis que desafiam a evolução, ele as criou, ele criou você, ele quer se relacionar com você. Foi por isso que ele o criou. Então por que não se relacionar com Deus por meio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo? Você já sabe, estamos rodeados de criaturas que são incríveis. E quando contemplar esse mundo maravilhoso, saiba que não foi por acaso. Sou David Hames. Até a próxima!